Oi, oi, vamos falar sobre um dos desafios que, nossa, mais tira a paz de quem cuida de uma criança. Lidar com aquele pequeno ser humano que simplesmente não aceita ouvir não. Se esse cenário soa familiar, essa análise aqui foi feita pensando exatamente nisso. Bora mergulhar nesse assunto. Para começar, vamos pintar uma cena que, olha, muita gente já deve ter vivido. Um limite é colocado, um não bem claro é dito e, de repente, tudo explode. Essa explosão de emoções é algo que acontece com frequência? Fica aquela sensação de que um simples não dá início a uma verdadeira batalha dentro de casa? É uma experiência que, convenhamos, drena a energia de qualquer pessoa. E essa explosão, ela vem de várias formas, não é? O choro que parece não ter fim, os gritos, aquela insistência que não para, a tentativa de negociar. A criança volta minutos depois como se nada tivesse acontecido e o adulto, bom, fica completamente exausto. Mas e se a gente pensasse que a causa dessa reação toda não é bem o que parece? E se não for um problema de autoridade, mas sim uma outra coisa, bem diferente? E aqui, olha só que interessante, a gente muda totalmente a perspectiva. A questão não é uma disputa de poder. Na maioria das vezes, o que está acontecendo ali é que a criança ainda não tem as ferramentas emocionais para lidar com a frustração que um limite traz. E esse é o ponto-chave da história toda. Nenhuma criança nasce sabendo lidar com um não. É um aprendizado igualzinho a aprender a andar ou a falar. E todo aprendizado, a gente sabe, exige prática, exige paciência e, mais do que tudo, repetição. Ok, entendendo isso, vamos ver como muitas vezes, sem querer, algumas atitudes dos adultos podem acabar piorando a situação. Existem umas reações bem comuns que ensinam para a criança exatamente o contrário do que a gente quer. Algum desses padrões soa familiar? Aqueles discursos longuíssimos, justificativas que nunca acabam, o clássico talvez depois, só para ganhar um pouquinho de paz, ou o mais comum, ceder só para o choro parar. São reações super compreensíveis, mas que, na prática, acabam tirando toda a força do não. E essa frase resume o problema de um jeito perfeito. Quando o adulto vacila, a criança aprende uma lição muito poderosa, que o não é só a primeira barreira. Se insistir um pouco mais, a negociação começa. E tem mais uma armadilha, viu? A raiva. Quando o não vem carregado de irritação, a criança não consegue processar o limite. Ela reage àquela emoção forte do adulto, e a mensagem principal se perde todinha no meio do conflito. Certo. Então, qual é a alternativa? O caminho é o da firmeza com calma. Vamos ver como construir isso na prática. E aqui está o método, passo a passo, de forma bem clara. Primeiro, o não é dito uma vez só, de forma clara e sem sermão. Segundo passo, e esse é o mais difícil, sustentar o limite, mesmo que venha uma tempestade. Terceiro, que é crucial, validar o sentimento, não a decisão. Dizer algo como, eu entendo que você queria muito isso, mas sem ceder. Quarto passo, ser honesto. Evitar aquele talvez depois, se não for verdade. Quinto, se proativo. Ensinar o que fazer com aquela frustração toda. Respirar fundo, pedir um abraço. E por último, garantir que o ambiente tenha muitos sims. Um não pesa diferente quando a criança se sente segura e atendida no geral. E esse ponto aqui merece destaque. O fato da criança ter uma reação emocional muito forte, chorar, gritar, ficar brava, não quer dizer que o limite está errado. Uma coisa é o sentimento dela, outra coisa é a regra. As duas coisas podem existir ao mesmo tempo. Seguindo por esse caminho, o objetivo é muito maior do que só ter obediência naquele momento. O que se está construindo, na verdade, é algo muito mais profundo e que vai durar para a vida toda. E aqui a gente chega no coração da coisa, com essa nova definição. O objetivo não é criar uma criança submissa que obedece por obedecer. É ajudar a construir uma pessoa com maturidade emocional. Alguém que vai saber lidar com as frustrações que, inevitavelmente, a vida vai trazer. E o resultado prático disso tudo é que quando o adulto para de brigar com o choro e simplesmente sustenta o limite com calma, a criança, ela aprende. Ela internaliza a lição de um jeito muito mais rápido e eficaz. E no final das contas, a grande recompensa é essa. O não, que antes era o estopim para uma guerra de vontades, se transforma no que ele realmente deveria ser. Um limite claro, dito com afeto, que ajuda a criança a se sentir segura e a crescer emocionalmente. E isso muda tudo.